Jogou fora, portanto, uma Bíblia com qualquer assim, sombra de autoridade. Só que aí ainda tinha gente que não queria fazer exatamente isso. Então veio o terceiro dente, que era exatamente a teoria de um homem por nome de John Fenton Anthony Hort. Hort e o Brooke Voss Westcott, dois ingleses, bolaram uma teoria que leva o nome desses. Se bem que o Westcott, que era bispo de Durham, ele era bispo da igreja anglicana, ele meramente prestou seu prestígio, seu nome, a coisa. Quem fez o trabalho, todo mundo entende assim, quem fez o trabalho foi o Hort. Ele era professor da Universidade de Cambridge. Essa teoria minou a confiabilidade do Novo Testamento. Foi mais sutil, portanto. A crítica alta jogou fora tudo no lixo. Agora, o Hort não. Só que acaba com a autoridade objetiva do texto. Então, isso já existia. Eu vou falar daqui a pouco eu vou te dar a essência da teoria de Hort. Este livro, o meu primeiro livro, saiu em 77 e no capítulo 2, no capítulo 3 eu descrevo o que é a teoria de Hort. Foi traduzido, está aqui ainda também 3. No capítulo 4, eu então avalio, eu tintim por tintim a teoria, eu mostro que de fora a fora é totalmente errado, é totalmente falsa a teoria. Tudo, não tem um ponto verídico na teoria inteira. Eu provo isso. Isto aqui saiu em 77. Portanto, 35 anos mais ou menos, não? Até hoje ninguém conseguiu responder o meu desmantelamento da teoria de Hort, até hoje. Se ninguém até hoje conseguiu desmantelar, é porque provavelmente não pode. Eu estou com os fatos. Eles me jogam no lixo de outra forma. Agora, responder é que não conseguem responder. Mas antes de chegar a esse ponto, vamos voltar um pouquinho só e ver outra questão. Desde o começo, quer dizer, em termos do século XVII, XVIII, veio à tona a ideia totalmente improcedente, mas à primeira vista tem alguma lógica, de que os manuscritos mais antigos devem ser os melhores, porque tipo a analogia de um córrego d'água. Quer dizer, se a água está brotando do chão, quanto mais próximo você ficar assim da boca da água, tá mais pura água deve ser, que quanto mais a água correr, então vai acumulando Então essa analogia à primeira vista. Então, para eles alegavam que os manuscritos mais antigos, por serem mais se aproximarem mais assim da fonte, deveriam ser melhores, etc. Só que se alguém vai construir uma casa assim, bem lá onde tem a fonte, e joga todo o detrito assim para dentro, aí é exatamente o contrário. Se alguém joga tudo lá dentro, aí quanto mais a água correr, a ação do sol, a ação do solo vai purificando a água. É isso que aconteceu. Eruditos de todas as linhas teóricas reconhecem que durante o segundo século foi que aconteceu as maiores perturbações quanto ao texto do Novo Testamento. Tinha assim herege para você perder de vista, alterando o texto, coitado. Não temos o nome de pelo menos sei lá quantos deles. Enfim, mas essa ideia de que os mais antigos são os melhores é simplesmente fatal para a verdade. Como eu já mostrei aqui, esses dois grandes pergaminhos, Codex B e Codex Alba, discordam entre si mais de 3.000 vezes. Então, não são os melhores, são, aliás, os piores, eu posso provar isso.
Mas essa ideia de que os mais antigos seriam os melhores foi fatal para o Novo Testamento. Ouçam bem, ouçam bem. Se os mais antigos são os melhores, e os mais antigos discordam constante e massivamente entre si, então a recuperação do texto original é simplesmente impossível. Se você diz que os mais antigos são os melhores e os mais antigos discordam constante e massivamente entre si, você não tem como alcançar. É impossível. Então, é exatamente essa jogada que Satanás joga. Porque desde o começo, dois grandes pergaminhos do Antigo, quer dizer, o Codex Vaticanus e o Codex de Obesa, que só tem os 4 evangelhos mais Atos, esses dois eram conhecidos desde o século XVII, se não antes. Só que esses dois discordam milhares, quer dizer, pior ainda do que o Aleph é o D. O D é pior do que o Aleph, imagine se possível. Então, milhares de discordâncias. Bate o desespero. Se você vai comprar a ideia que antigo é bom e os antigos simplesmente não dá. Então, essa jogada então simplesmente solapou, matou aí a confiança. Porque eu digo e provo o contrário. Os antigos são os piores, não são os melhores, são exatamente os piores. Aí isso aí simplesmente vira a mesa. Esse Codex de Obesa também é do Egito? Supõe-se. Ele é o pai do suposto texto ocidental, né? Aliás, é bilíngue, com latim, grego e latim. Então, talvez tenha sido feito em Roma, quem sabe, mas o texto grego não veio de Roma, veio de outro canto. Se foi produzido em Roma com latim, é bilíngue. Agora, mais uma coisa, que nem todo mundo sabe. Até o ano de 1910, quando um alemão por nome de Adolf Deissmann publicou o seu Licht von Osten, me perdoe a pronúncia aí, em 1908, mas a tradução para o inglês, 2 anos depois, assim, Light from the Ancient East, que é luz do Oriente Antigo, apareceu em inglês em 1910. Até aquele momento, não se entendia no mundo dos eruditos de que o grego koiné era a língua franca no tempo do Senhor Jesus. O que se achava é que o grego no Novo Testamento era um grego clássico mal falado, aviltado. Sim. Aí havia 2 maneiras de querer explicar aquilo. Os pietistas disseram, bom, então é um grego Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo criou esse grego para o Novo Testamento. Só que essa teoria não agradou muito aos acadêmicos. Eles preferiram dizer, não, é meramente um grego mal falado, só isso.